Conexão RS ao vivo e de volta. E uma doença antiga tem trazido preocupação atualmente entre os médicos. Eu estou falando da coqueluche. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou neste ano 14 casos da doença. Parece pouco, mas não é. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível e causada por uma bactéria. O principal sintoma é aquela tosse forte, sabe, que não passa. Então eu vou chamar a representante do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do nosso estado, a Lara, que está aqui com a gente. Sempre que o assunto é saúde pública, a Lara está aqui com a gente para trazer todos os esclarecimentos. Então, Lara, muito bem-vinda novamente ao Conexão RS. Lara, o que o nosso público precisa saber, precisa ficar alerta quanto a coqueluche? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a coqueluche está aumentando, então, no mundo inteiro. A gente teve esse alerta também em relação ao aumento de casos, por exemplo, na Europa, né? Até março, a gente já teve 32 mil casos confirmados e ano passado inteiro foram 25 mil casos. E o aumento do caso está na faixa etária acima de 10 anos, de 10 a 19 anos, né? E esse alerta veio de várias partes do mundo, inclusive também nos Estados Unidos triplicaram os casos, né? Reino Unido, Austrália, China. Então, aqui no Brasil, a gente observou já em 3 estados esse aumento de casos. São Paulo, né, Rio de Janeiro e Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda, em relação ao ano anterior, ao mesmo período, a gente não consegue dizer que nós temos já um aumento significativo, importante de casos, porém o nosso alerta está aceso, né, devido à alta circulação, e o Brasil, de uma forma geral, desde 2016, a gente está com uma queda nas coberturas vacinais, portanto, né, cada vez adquirindo mais suscetíveis, né? Então, o nosso grande alerta é, além da faixa etária, que antigamente a gente pensava que era uma doença pré-escolar, a coqueluche, né? Hoje em dia, ela atinge também os lactentes, os bebês até 1 ano, os adolescentes e os adultos. Ela é mais comum, Lara, em crianças, de qual idade? Até para fazer esse alerta, para poder também diferenciar, já que o principal, não é o único, a gente vai falar mais para frente, mas o principal sintoma é essa tosse mais seca e mais persistente. É para a gente não confundir, por exemplo, com uma gripe ou com outras doenças que também têm a tosse como característica principal. Ela é mais persistente, ela é mais prevalente em qual faixa etária da população? Bom, a gente acaba tendo, por exemplo, de uma série histórica desde 2007 dos casos no Rio Grande do Sul, quase 70% dos nossos casos são menores de 1 ano. Né? E, em especial, os menores de 6 meses é o nosso grupo de maior risco para as complicações e para óbito. Por quê? Porque esse grupo ainda não tem o esquema vacinal completo, né? Que é a pentavalente, então, que são 3 doses, aos 2, 4, 6 meses de idade, e depois reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Então, o nosso grupo, né, onde ocorre o maior número de casos, são os menores de 1 ano. Porém, agora, neste novo cenário mundial, a gente vê também casos em adolescentes e em adultos. Complicado, né, Lara? E me diz uma coisa, qual é a forma mais eficaz de prevenção que a gente tem atualmente? A vacina, você já citou, creio que seja a principal, né? Mas quais outras maneiras de evitar ter contato com essa bactéria? Bom, além da vacina, né, existe uma questão importante também com as gestantes no pré-natal, que também, desde 2014, se faz a vacina tríplice bacteriana, né, a celular, a partir da 20ª semana de gestação, para prevenir difteria, tétano e coqueluche até os 2 meses do recém-nascido. Isso é uma ação também muito importante que já foi verificada a eficácia pelo Ministério da Saúde, com robusta, assim, diferença na redução dos casos, e claro, também a etiqueta respiratória que a gente fala, né, quem está com sintomas respiratórios, né, proteger a boca ao tossir, higiene de mãos, né, o uso da máscara cirúrgica para quem está com sintomas respiratórios, a ventilação dos ambientes, todas essas questões, assim, de etiqueta respiratória e de higiene de mãos que a gente usou tanto na pandemia, né, a gente não pode esquecer
também para os sintomáticos respiratórios agora. Cuidado nunca é demais, né? E quais os outros sintomas, Lara, você ia falar, né? Além da tosse, quais os outros sintomas da coqueluche? A gente sempre fala que o quadro da coqueluche tende a ser um quadro mais arrastado, né? Ele pode durar até 6 semanas. Então, geralmente, ela tem 3 fases e a tosse, ela está sempre presente em todas essas fases, né? Mas uma grande característica é o acesso de tosse, são crises de tosse, né? Onde são mais de 5 a 10 tossidas por inspiração, né? E muitas vezes também um guincho característico, que é o estreitamento, né, da via aérea na inspiração. Então, a gente tem também associado à tosse, muitas vezes vômito, né, após essas crises de tosse, ou então cianose, quando os lábios começam a ficar arroxeados, né? Isso tudo são características mais da nossa fase paroxística, mas em geral, 2 semanas antes, né, esse paciente já está com sintomas inespecíficos de febre, baixa, mal-estar, coriza, né? E depois, então, mais cerca de 1 mês nesse outro quadro de crises de tosse, podendo persistir a tosse até 3 meses. Então, a gente fala que geralmente a gente espera que seja um quadro mais arrastado, né? Isso é uma dificuldade também nessa sazonalidade dos vírus respiratórios que a gente está tendo agora, se confunde muito, né? Então, o grande também divisor de águas que a gente faz, né, é a questão do quadro, do tempo de evolução também. Perfeito. E dessas crises. Tá certo. Então, o grande recado que fica é vacinar as crianças, né? Fazer essa vacina, está disponível na rede pública, onde os pais cuidadores podem encontrar e colocar, por favor, esse calendário vacinal do seu filho em dia. Exatamente. Revisar a carteira de vacinação do seu filho, se está em dia os reforços, né? Se é menor de 1 ano, se tem as 3 doses de pentavalente, se fez o reforço aos 15 meses, né? Com a tríplice bacteriana, DTP, e aos 4 anos. A gestante faz seu pré-natal na unidade de saúde, né? Que também está prevista, então, a vacinação da gestante com a DTP, a celular a partir da 20ª semana. Então, revise a sua situação vacinal e a dos seus filhos, né? Porque realmente são as crianças menores de 1 ano que têm o maior risco para internação e para as complicações. Tá certo, Lara. Obrigada por esse alerta, viu? Por favor, vamos vacinar. Tem a vacina na rede pública. Dá uma olhada lá na carteirinha de vacinação do seu filho. Vacina pode sim prevenir formas leves de doenças, mas também prevenir formas graves. E aí, quando a gente fala, né, Lara, de menores de 1 ano, eles não têm praticamente imunidade nenhuma. Uma gripe simples para eles pode, infelizmente, persistir e se agravar para um quadro mais complicado. Então, dá uma conferida junto ao pediatra ou vai numa unidade básica de saúde para buscar informação também e coloca a vacina desse pequeno em dia, por favor. Lara, obrigada pelas informações, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, boa tarde a todos. Para ti também, obrigada.